É muito bom. Eu tenho estado muito entusiasmada com esta mensagem que queria partilhar convosco. Era suposto ser a última, porque lá está, 13 é a conta que Deus fez, e era suposto ser a última mensagem da série da Matemática de Deus, mas eu achei melhor mantê-la curta e fazer outra. E hoje vamos só entrar um bocadinho no Apocalipse, porque convém irmos devagarinho e irmos saboreando. Então, o título da mensagem de hoje é Símbolos e Intervalos. E já vamos ver porquê. Mas queria só relembrar o que é que já falámos antes. Quem não se lembra, porque isto tem sido uma por mês, quem não se lembra, no YouTube da nossa igreja estão lá as mensagens disponíveis, não apenas as minhas, evidentemente, estão todas, a do pastor Jorge, as duas últimas também já lá estão, cortadas para vermos as mensagens. E se ainda não adquiriram o livro do Terry Christ, dos Mansos Herdarão a Terra, mas quem a quer, também têm a oportunidade de fazer isso hoje. Certo, Manuel Carvalho? Certo. Sim, senhor. Então, na primeira mensagem, nós realmente vimos que 3 é a conta que Deus fez. Falámos da necessidade, da importância, não da necessidade, mas da importância de termos esta lista de 3 pessoas por quem podemos orar, falar de Jesus, convidar para vir à igreja, etc. E na segunda mensagem nós não só vimos os restantes números até ao 10 e o significado de cada um deles, mas também falámos do maior e do menor no reino de Deus e da multiplicação. Como é que acontece a multiplicação no reino de Deus? E uma das coisas que nós vimos é um mandamento de Deus. Frutificai, multiplicai, já falámos disto hoje, a Tânia está a levar isto à letra, não é? E o Luís estão a levar isto à letra, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, mas não apenas isso, também sujeitai-a e dominai-a. E nós vimos que muitas vezes o sujeitar, dominar, conotamos isso com alguma coisa que está errado, que para destruição, mas neste caso é mandamento de Deus, logo é para trazer bênção. É para trazer a ordem divina à nossa terra, ao nosso pequeno mundo, não é? À nossa vizinhança, digamos assim. Se cada um de nós trouxer a sua vizinhança, há muitas vizinhanças em que a ordem divina se estabelece. E também vimos que é importante, de facto, nós queremos ser o menor, nós estarmos disponíveis para desaparecer, para que aquilo que é maior do que nós, ou aquele que é maior do que nós, apareça, como dizia João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. E então hoje vamos falar de símbolos e intervalos, vamos ter pelo menos mais uma mensagem que será já muito virada para os milhares de milhares, os 3 anos e meio e essa coisada toda, mas hoje, ainda antes de falarmos dos símbolos, vamos falar do número 2, porque falámos dos números todos e não falámos do 2. O 2 fala-nos logo de comparação, não é? É isto ou aquilo. Fala-nos de dualidade. Fala-nos de a morte e a vida, o bem e o mal, as trevas e a luz. 2. Sempre assim, 2. Mas há mais coisas que nós temos na Bíblia que também nos fala de 2. Temos o Antigo e o Novo Testamento, não é o Velho, é o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, certo? Temos várias coisas em que temos o 2 presente. E temos também algo que é referido várias vezes na Bíblia, que é a espada de 2. Eu hoje vou fazer muitas perguntas, hein, para ter a certeza que vocês estão na matéria. Vou fazer muitas perguntas, mas como dizia o pastor Jorge no outro dia, não, elas não têm rasteira, são perguntas diretas. A espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? É a palavra de Deus. E quem é a palavra? É Jesus. No Apocalipse, nós vemos o 2 representado em Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é divino e humano. Jesus estava morto e reviveu. Sempre. 2. E eu não sei quanto a vocês, mas eu, durante muito tempo, vivi também, ou tenho vivido, uma dualidade também na minha vida. E durante muito tempo, vá lá, quem é que é o cristão? Eu sou crente, comecei a caminhar com Jesus em 96. Portanto, estão a ver, já sou crente há 27 anos. Já é mais de metade da minha vida.
Mas quando aceitei Jesus e tudo isso, houve uma altura com o primeiro amor, não é? A gente queria era falar de Jesus a toda a gente, e isto é tão bom, e Deus é tão bom. Mas depois as pessoas começavam a afastar-se e a dizer, esta é maluquinha, para lá com essa conversa e tal. E começou a acontecer exatamente o oposto. É tipo, vou à igreja, até sirvo, canto no louvor, não é? Mas se as pessoas não souberem que eu sou crente, também... menos, também não é preciso. E comecei a viver esta dualidade, não é? Nenhum de nós passou por isto, não é? Ser uma coisa ao domingo e ser outra coisa. Nem é preciso ser à segunda, basta sair daqui e pegar no carro, não é? Às vezes só as pessoas revelam-se no trânsito. Basta sair daqui e pegar no carro. Sou eu. Pois é. Mas é que Jesus também vive esta dualidade, mas concilia a dualidade em si mesmo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim das coisas, ele concilia. E eu tenho uma coisa para vos dizer, que já descobri, claro, nem sempre das melhores maneiras. Enquanto nós não formos capazes de conciliar o público e o privado, sermos para todos aquilo que somos aqui, sermos no trabalho aquilo que somos aqui, sermos lá fora o que somos em casa, nós não vamos ter paz. A paz vem quando não há qualquer separação entre nós e Deus, de facto. A paz que excede todo o entendimento acontece assim, mas também vem quando nós somos capazes, de facto, de conciliar o que somos num sítio, o que somos num outro, o que pensamos e o que fazemos. Estar completamente conciliado. Então esta dualidade é importante em Jesus e mostra como ele foi capaz de conciliar tudo isto, ser o divino, ser o ser humano, mas ao mesmo tempo ser o princípio e o fim, mas ao mesmo tempo tudo isto é verdade dentro de si. E vocês dizem, claro, mas ele é Deus, portanto, já era Deus quando andava aqui na Terra, portanto, isto é fácil para ele. Pois é, mas nós também temos acesso à mesma graça que nos permite vivermos isto diariamente. Portanto, é um aspecto da nossa vida que nós precisamos de tomar conta. Conciliar esta dualidade e sermos aqui o que somos lá fora, e sermos lá fora o que somos aqui, e não é por estarmos aqui que somos mais santos e não dizemos determinadas palavras que depois passamos a semana toda a usar. Não, se usamos lá fora, usamos aqui. Se usamos o aqui, usamos lá fora. Quem diz as palavras, diz atos, diz outras coisas. É realmente importante nós sermos capazes de conciliar aquilo que somos em todo o lado, em todos os aspectos. E a Bíblia também diz outra coisa, acerca do número 2. Diz, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. E isto fala, até, e inclusivamente também a Bíblia diz, pela boca de duas testemunhas saberão a verdade, não é? É sempre 2. 2 é o número mínimo para que estas coisas possam acontecer. 2 testemunhas. Em Apocalipse fala depois em 2 testemunhas. Vamos guardar isto, que isto é importante lá mais para a frente. Não vamos falar nisto hoje, depois entra aqui em muita coisa técnica e nós também queremos ser inspirados mais do que informados ao domingo. Portanto, é importante nós guardarmos esta informação de que, de facto, há 2 testemunhas que são repetidamente referidas na Bíblia e são, em particular, repetidas no Apocalipse, mas se nós formos ver para trás, estas 2 testemunhas têm nome e são sempre a lei e os profetas, a lei e os profetas, a lei e os profetas. E Jesus cumpriu integralmente a lei e os profetas. E também aí existe esta conciliação da dualidade. Agora, vamos, então, perceber porque é que estamos aqui a falar de símbolos. E nós, eu pedi ao Zé para fazer este slide. Este slide, para mim, caracteriza, é que quando eu olho para isto, lembro-me sempre de Jesus. A primeira letra é o alfa, é a primeira letra do alfabeto grego. A do meio é o ômega, que é a última letra do alfabeto grego, portanto é Jesus, é o alfa e o ômega. Mas, acima de tudo, para mim, o infinito, que é o último símbolo que aqui está,
é a característica de Jesus. O seu amor é infinito. O seu poder é infinito. Aliás, o Dé dizia, Deus é gracioso. A sua graça é infinita. Ela nunca acaba. A sua bondade não acaba. Nada disto acaba. Deus é infinito. Nós é que somos tão pequeninos, tão finitos. A nossa mente humana tem tanta dificuldade em entender isto. E eu acho que até foi por causa disso, é a minha opinião, que Deus levou Abraão a tentar contar os grãos de areia, levou-o para fora da tenda para olhar para as estrelas e tudo isso, para que ele pudesse visualmente ser mais fácil entender aquilo que Deus lhe queria mostrar. Porque não era com um símbolo destes que Abraão de certeza ia entender. Mas tentando contar as coisas, então iria perceber que realmente Deus é infinito em tudo, é infinito, santinha, é infinito no seu poder, é infinito no seu amor, é infinito na sua bondade, é infinito, não acaba. Não interessa o que é que a gente faz, Deus não nos pode amar mais do que aquilo que já ama. Não interessa se nós nos portamos mal, Deus não deixa de nos amar. Não interessa o quão bem nós nos portamos, Deus não deixa de nos amar. Depois lidamos com as consequências dos nossos atos. Isso é diferente. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não acabam. E isto é realmente um mote para nós falarmos do livro de Apocalipse. E eu gostava que nós pudéssemos ver já o primeiro versículo, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou e os notificou a João, seu servo. E as notificou. Se é a revelação de Jesus Cristo, e nós acabámos de dizer que Jesus Cristo é a personificação de Deus, que é amor, então a revelação de Jesus Cristo, o que é que tem lá dentro? Desgraça? Fim do mundo? Vamos ser todos destruídos? Não, amor. Apocalipse é um livro sobre amor. E em lado nenhum fala do fim do mundo. Aliás, Apocalipse é uma palavra grega, vem da palavra grega, que quer dizer revelação. E se nós vimos até em inglês, o livro chama-se Revelation. É revelação, não é destruição. É revelação. Este último tema que eu pedi ao grupo de louvor para nos cantar, e no final, querendo Deus, vamos todos juntos também adorar a Deus com ele, o título da música é a música da revelação, ou a canção da revelação. Porquê? Da revelação de Jesus Cristo, que é amor. Então, este livro revela-nos Jesus Cristo, cabeça, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Revela-nos Cristo, o corpo. Quem é Cristo, o corpo? Somos nós. Não sou eu individualmente, porque eu sozinho não chego, não consigo ser um corpo, não é? Não consigo ser todas as células, todos os órgãos, não consigo, não é? Somos nós. É a igreja, é a eterna Eva. Somos nós a noiva. Essa é a revelação. O eterno Adão é a eterna Eva aqui na Terra, a quem Deus delega, ou a quem Jesus delega o seu trabalho. Ele delega em nós o seu trabalho. E a gente, muitas vezes, nas nossas orações, estamos a pedir a Deus que faça aquilo que Ele já nos mandou fazer. Pronto, era só um parênteses. E depois continua a dizer as coisas que brevemente devem acontecer. Então, brevemente, fala o quê? Milhares de anos? Há imensos sítios na Bíblia que falam de brevemente. Algum deles demorou milhares de anos para acontecer? É uma pergunta, e não tem rasteira. Não. Aliás, eu até gostava que víssemos no princípio do livro de Atos um exemplo destes, de brevemente, e quanto tempo é que demorou. Então, se pudéssemos ver o versículo 5 de Atos 1, diz-nos assim: Jesus estava a falar com os seus discípulos. Nós já sabemos, Jesus
tinha ressuscitado, andou aqui na terra, estava a falar com os seus discípulos e disse isto, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quanto tempo é que demorou até eles serem batizados com o Espírito Santo depois de Jesus lhes ter dito isto? Milhares de anos? Centenas de anos? Dezenas de anos? Meses? Um ano? Semanas? Não. Uma semana e meia. Então, este é só um exemplo. Mas é um exemplo para nos ajudar a entender quando a Bíblia diz brevemente, é mesmo brevemente. Ok? E quando João escreveu o livro de Apocalipse, e quando disse brevemente, de certeza que ele intencionava mesmo dizer brevemente. Claro que escreveu, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e sabia o que é que estava a dizer, não é? Então, aquele que nos amou e em seu sangue nos edificou, disse, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E eu queria mostrar-vos um intervalo, o primeiro intervalo que vamos aqui falar hoje. Na verdade, só vamos falar de 2. Obrigado, Zé. Nós tivemos, na sexta-feira, Jesus foi crucificado e morreu, entregou o seu Espírito, não é? Depois passou-se a Páscoa, no domingo, logo de manhãzinha cedo, quando as mulheres foram ao túmulo, viram que ele tinha ressuscitado. Verdade? Aconteceu a ressurreição. Durante 40 dias, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, Jesus andou já ressuscitado, andou entre os discípulos e fez também muitos sinais e maravilhas durante 40 dias. Aliás, é daí que vem o nome Quaresma, de 40 dias. E no fim desses 40 dias, quando Jesus estava a dizer isto aos discípulos, que eles iriam ser batizados com o Espírito Santo, eles viram Jesus ascender aos céus. Portanto, é a chamada ascensão. Quanto tempo dali até ao Pentecostes? 10 dias. Portanto, quando Jesus disse, não muito depois destes dias, na verdade ele estava a falar de 10 dias. Porque foi no dia em que se cumpriu o dia de Pentecostes, que já era uma festa, que já era celebrada, porque todas as festas, e já falámos aqui várias vezes sobre isto, todas as festas do Antigo Testamento são sombras daquilo que Deus queria realmente fazer connosco. Quando se celebrou o dia de Pentecostes, então vieram as línguas de fogo, como temos a descrição, e os discípulos foram batizados no Espírito Santo. De facto, estamos a falar de um intervalo de 10 dias. 10 dias. Então, Deus não é esquizofrénico, não é? Quando diz brevemente, é mesmo algo que Ele quer fazer brevemente. E sabe, Ele santificou-nos, continua a santificar-nos, e isso, a santificação que Ele está a fazer implica muitas vezes abalar na nossa vida aquilo que pode ser abalado, ou seja, aquilo que não é Deus, para que apenas o que é Deus permaneça nas nossas vidas. E nós às vezes dizemos, é o inimigo, faz isto, faz aquilo. Às vezes não é. Somos nós a agarrar-nos a coisas que não são Deus. Quando Deus a está a abalar, não pode correr bem. Quando Deus está a abalar alguma área da nossa vida, a abanar porque há coisas a cair de podre e que têm mesmo que sair, nós não nos podemos agarrar a elas. Nós temos que nos agarrar a Deus. É a única rocha que é inabalável. É Deus. Certo? Então, de facto, em Apocalipse 1 diz, a revelação de Jesus Cristo, já sabemos que é amor, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, brevemente, quer mesmo dizer brevemente, e pelo seu sangue, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Depois há aqui uma grande discussão, quem é que escreveu isto? Foi João, o apóstolo João, se foi outro João qualquer, se foi... Isso então é que não vamos aqui entrar, isso deixamos para estudos mais aprofundados e mais específicos, que não vamos aqui entrar, nem pouco,
nem de perto nem de longe. Mas a verdade é que Apocalipse 1:3 volta a dizer: o tempo está próximo. Se está próximo, é mesmo próximo. Certo? Então, não muito depois destes dias, já percebemos que são 10 dias. O brevemente também não seria então 2000 anos, era brevemente. E outro aspecto sobre o livro do Apocalipse, para passar aqui a parte do intervalo de tempo, é o livro que tem mais simbolismos, mas aplica os simbolismos que nós lemos em toda a Bíblia. Toda a Bíblia está cheia de símbolos. E o livro do Apocalipse utiliza todos estes símbolos, e principalmente os do Antigo Testamento, o que para hebreus e para pessoas que tivessem estudado a Torá e que estivessem habituadas à palavra de Deus do Antigo Testamento, não seria uma coisa estranha. Seria a forma mais fácil de demonstrar aquilo que se queria dizer. Mas não só, este é um livro, e agora eu sei que pode ser polémico aquilo que vou dizer, mas este é um livro que aplica estes símbolos do Antigo Testamento, mas este também é o livro que trata da remoção definitiva da antiga aliança e do estabelecimento da nova aliança. Por isso também é que é um livro de amor. É o livro que demonstra o amor de Deus por nós de tal maneira que remove aquilo que é uma sombra, cheia de leis e procedimentos e mais aqueles que os fariseus também tinham instituído. Vocês sabiam que os hebreus, no tempo de Jesus, tinham que cumprir umas 600 e tal leis? Eram as que estavam na Bíblia e mais o que os fariseus tinham instituído. 600 e tal leis tinham que ser. Eles nem davam um passo sem terem que fazer alguma coisa. Eles entravam numa ombreira da porta, tinham que fazer, porque a palavra tinha que estar nas nossas bocas. Então havia um símbolo com a palavra que eles tinham que não sei o quê. E antes de comer tinham que fazer, e depois de comer tinham que fazer. E era sempre assim, e ao domingo isto, e aos dias da semana aquilo, e antes de deitar aquilo outro. 600 leis, imaginem nós vivermos assim. Mas veio a graça para nos libertar de tudo isso, veio a graça. E este livro do Apocalipse é precisamente falar da graça. E um dos símbolos que se fala muito em todo o lado na Bíblia são as nuvens. E nós vemos, agora no próximo slide, em Apocalipse 1:7, nós vemos que eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o despassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vem com as nuvens. Jesus vem com as nuvens. Grande coisa. Quando é que foi a primeira vez que nós ouvimos falar da nuvem como a presença de... ia-vos fazer esta pergunta. O que é que quer dizer a nuvem? É a presença manifesta de Deus. Quando é que foi a primeira vez que lemos acerca da nuvem? Foi em Êxodo. Em duas coisas. Nós sabíamos que quando os filhos de Israel saíram do Egito e andaram pelo deserto, o que ia adiante deles durante o dia era e à noite era uma coluna de fogo. Quando o tabernáculo de Moisés foi estabelecido, quando a presença de Deus estava no tabernáculo, o símbolo era que por cima do tabernáculo estava Quando Moisés rogou a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória, ele teve que se esconder numa fenda lá no Monte Sinai e Deus fez passar por ele Então, Jesus veio nas nuvens. Claro, é o sinal da manifesta presença de Deus nas nossas vidas. Amém. E sabe, em Atos, pouco depois de Jesus ter subido, ou aliás, quando Jesus subiu numa... Uau! Fantástico! Vocês estão com atenção, é brutal! Em Atos 1:9, diz exatamente isto. Jesus disse-lhes, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e eu agora vou para o meu Pai, e... Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Ocultando aos seus olhos. Claro, ficou numa nuvem. E sabe,
depois, logo a seguir, os versículos a seguir, dizem que eles devem ficar pasmados, não é? A ver aquilo, Jesus a subir aos céus, e depois veio uma nuvem, tapou tudo e acabou. Não viram mais nada. E viram nuvens. Mas, conforme eles estavam ali boquiabertos, provavelmente nem conseguiam falar uns com os outros e ficaram só a olhar para aquilo. Diz, logo nos versículos a seguir, que vieram dois varões vestidos... Podia ter ser 5, podiam ser 3, podiam ser 10, foram 2, que se puseram ao seu lado e lhes disseram: para que é que vocês estão a olhar? Assim como foi, virá nas nuvens. Assim como vocês o viram ir, ele virá nas nuvens. Claro, é a sua manifesta presença. E, de facto, os antigos da antiga aliança tinham Deus adiante deles, não é? Deus ao pé deles, ao redor deles. Os discípulos tinham Jesus com eles. Mas nós, que já recebemos o batismo do Espírito Santo, nós que somos o seu corpo, nós que verdadeiramente recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos Deus adiante de nós, ao nosso redor, ao nosso lado, a caminhar connosco e em nós. É fabuloso aquilo que nós temos e que se calhar tantos dos antigos davam tudo para poderem ter experimentado, mas não, nós é que temos esse privilégio, nós é que temos essa graça. Viver com Jesus e Jesus viver em nós. Então, há de vir assim, como para o céu o vistes ir, diz Atos 1:11. E lá está, e tinha que ser também vir nas nuvens. Então, para ter a certeza que isto não está a ser uma seca, e se calhar está, mas pronto, a coisa boa é que a seguir há bolo, que é para compensar. Recapitulação até aqui. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele é também infinito. O seu amor é infinito, a sua bondade é infinita, o seu poder é infinito. Não acabam e estão sempre disponíveis para nós. Estão sempre disponíveis para nós. Assim nós os queiramos buscar. O que queiramos buscar é Ele. Quando a Bíblia diz brevemente, quer mesmo dizer brevemente. E, por último, nuvens, na Bíblia, falam da presença manifesta de Deus de capa a capa. Assim como a oferta, não é? Começa logo e acaba em Apocalipse. Porquê? Porque Deus foi o primeiro a oferecer. O que Ele pede de nós é que façamos alguma coisa que Ele fez primeiro, não é? É como uma oferta. A presença de Deus sempre é simbolizada com uma nuvem, uma coluna de fumo, chamem-lhe o que quiserem chamar, é uma nuvem. E depois vemos de novo no número 7 em Apocalipse. 1:4 não está aqui nos slides, mas eu queria só relembrar isto. Nós já tínhamos visto, 7 é o número de Deus. Há 7 igrejas na Ásia a quem João escreveu o livro do Apocalipse. Todas elas tinham sido fundadas por ele, portanto eram responsabilidade do apóstolo João. Todas elas estavam em sofrimento. Aliás, as igrejas naquele tempo estavam a sofrer com perseguições, com tortura, com mortes todos os dias. Eles estavam a ser realmente perseguidos. Então, para uma igreja que está a sofrer com morte, com fome, com necessidades, a serem perseguidos, imaginem Síria, imaginem o norte de Moçambique. De que serve nós escrevermos uma carta, neste momento, para os nossos irmãos do norte de Moçambique, que estão a ser caçados diariamente, a dizer, olha, daqui a 2000 anos vai acontecer isto. O que é que lhes interessa? Que bênção é que pode acontecer para eles? Agora, o apóstolo João tinha fundado aquelas igrejas, estavam no coração dele, eram filhos dele, filhos espirituais. Está bem, não saíram do corpo, mas saíram... estavam ligados, alma, espírito. Vocês acham que o apóstolo João ia escrever uma carta àquelas igrejas que estavam a ser perseguidas, a dizer, olha, daqui a não sei quanto tempo vai acontecer isto e aquilo e aquilo outro, e aqueles que agora vos estão a fazer guerra vão ser completamente destruídos? Esta é uma carta que foi escrita para que existisse esperança nestas igrejas, para que existisse a importância e a consciência da importância de algo maior que estava prestes a acontecer. Prestes a acontecer. Não era daqui a 2000 anos.
E depois Apocalipse 1 ainda fala dos 7 espíritos que estão diante do trono, que são as 7 vertentes do Espírito Santo. E mais uma vez, isto é muito detalhado, mas se quiserem saber, há um livro ali na livraria que fala dos 7 olhos da graça, que é do apóstolo Ted Hanson. Esse não está em saldo, é o preço que já é um preço reduzido que aqui está. Os 7 olhos da graça falam das 7 vertentes do Espírito Santo, que muitas vezes o apóstolo Ted Hanson também aqui falou, e que vale a pena nós entendermos, até para a nossa vida diária. Aliás, tudo o que está no livro do Apocalipse, tal como todos os outros livros da Bíblia, é totalmente aplicável à nossa vida diária. A gente é que está habituado a olhar para ele como se fosse o livro do fim do mundo, não é? E depois ficamos sem saber como é que aplicamos isso à nossa vida. Mas como é que aplicamos? Entendendo que o que está lá é o amor de Deus. E entendendo, e já vamos ver, como é que nós podemos chegar até Deus. Então, os 7 castiçais de ouro, de facto, são refinados pelo fogo, que é uma coisa que nós também somos. Muitas vezes passamos, não é? Pelo fogo, pela água e por muitas outras coisas. Porquê? Para que aquilo que não é Deus seja retirado da nossa vida e fique apenas aquilo que é Deus. Por isso é que às vezes passamos por situações, parece que estamos na fornalha, para podermos ser refinados como o fogo. Também as 7 trombetas, os 7 selos, etc, etc, etc. Mas em Apocalipse 1,19 diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são agora, e as que depois destas. Qual é que é o intervalo entre as que são e as que logo as depois destas vão acontecer? É logo a seguir, não é? Logo a seguir vão acontecer. Não há um hiato de tempo aqui. E a partir daqui começa-se a falar para as 7 igrejas. E cada igreja tem, até o nome, tem um simbolismo próprio. Mas nós não vamos entrar nisto aqui, porque lá está, não fazemos mais nada. Isto pode ser alvo de um estudo mais detalhado e mais específico. Vamos saltar para o capítulo 4 do Apocalipse. E no capítulo 4, logo no versículo 1, diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Estava uma porta aberta, é porque existia uma sala, ou existia alguma coisa, não é? A pessoa não precisava, se fosse tudo aberto não era preciso ter uma porta, certo? Então tínhamos uma sala com uma porta aberta no céu, e a primeira voz que falou comigo, como de trombeta, disse-me: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. As tais coisas depois das que são, as que devem acontecer logo a seguir. E vemos depois nos versículos a seguir que João foi arrebatado à sala do trono. E agora é importante nós lembrarmos alguma coisa que já cantámos aqui hoje. Nós cantamos diante do trono uma nova canção. Nós estamos diante do trono. João foi arrebatado à sala do trono porque aquilo que ele viu a seguir foi, de facto, a remoção da antiga aliança e o estabelecimento da nova aliança. Mas nós já vivemos completamente na nova aliança. O que quer dizer que nós já temos acesso completo à sala do trono. Aliás, nós, cidadãos da nova aliança, devemos viver na e a partir da sala do trono de Deus. E que trono é esse? Ok, eu não vou responder, já vamos ver. Então, João foi arrebatado à sala do trono e aqui começa a parte realmente emocionante para mim. Porque a nova aliança, se fosse uma entidade, uma organização, a sua sede seria onde? Na sala do trono. É a partir da sala do trono que é dada a graça, o amor, o poder de Deus. E é exatamente aí que nós temos acesso. Então, por isso, eu gosto quando a Susana diz muitas vezes, não vamos começar o louvor, vamos continuar o louvor. Porquê? Porque nós estamos continuamente em louvor. As nossas vidas devem ser uma expressão constante de adoração a Deus. Não vamos começar, nós vamos continuar. Quando nos juntamos aqui, continuamos o louvor. Só que agora todos juntos. O louvor e a adoração. Amém? Amém? Ainda cá estão? Bom.
No versículo 2 de Apocalipse 4 diz, e fui arrebatado, não está aqui, e diz, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Quem é que estava? Assentado sobre o trono. Quem era? Deus. É isso mesmo, Deus. E versículo 3 diz, e o que estava assentado era na sua aparência semelhante à pedra jaspe e sardónica. Epá, que medo. Eu imagino, o João chegou lá, viu aquilo tudo, e imagina, e depois a descrição que diz, e relâmpagos e trovões e tudo saíam de diante do trono. Eu não sei quanto a vocês, mas eu consigo imaginar o João a ver aquilo tudo e a encolher-se. Eu vejo, mas depois ele viu uma coisa. O que é que diz a seguir no versículo 4 ou no versículo 3 de Apocalipse 4? E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Quando é que é a primeira vez que nós lemos acerca do arco celeste na Bíblia? Gênesis, Noé, não é? Quando Deus diz, ok, faço um novo concerto contigo, não vou voltar a mandar dilúvio sobre a terra e a destruir isto tudo. Qual é o símbolo? O arco celeste. O mesmo arco celeste da graça de Deus que está ao redor do trono. Então João, depois de ter visto o arco celeste, pensou, estou safo, a graça de Deus está aqui, estou safo. Então que trono é este? É o trono da graça. Obrigada, Guida. É o trono da graça de Deus. E é onde nós devemos ir sempre. É sempre ao trono da graça de Deus. Há graça para nós hoje. Há amor para nós hoje. Há perdão para nós hoje. O que é que tu precisas hoje? Precisas de direção? Podes encontrá-la no trono da graça. Precisas de amor? Precisas de afeto? Podes encontrá-lo no trono da graça. Nós temos acesso direto. E este é o último intervalo que eu queria fazer. Qual é o intervalo, ou o que é que preenche o intervalo entre nós e Deus? Nós, quando ainda não conhecíamos Deus, quando ainda não caminhávamos com Deus, tínhamos um intervalo do tamanho do mundo inteiro e mais além, entre nós e Deus. O que é que preencheu esse intervalo? O sangue de Jesus. Obrigado, Sara. O sangue de Jesus preencheu esse intervalo e fechou. E fez com que não haja mais separação. Aliás, a Bíblia diz, vós que estavais longe, já pelo sangue do Cordeiro, fostes tornados perto. O intervalo foi preenchido e não há mais separação. E é por isso que nós temos acesso ao trono da graça. Então a pergunta hoje é, o que é que tu precisas? Vai buscá-lo ao trono da graça. Precisas de perdão, precisas de amor, precisas de paz, precisas de cura, precisas de alento, precisas de direção, precisas de esperança, precisas de provisão. O trono da graça está disponível para ti e tu tens acesso direto. Pelo sangue do Cordeiro, tu tens acesso direto. Então, nós vemos depois a descrição da sala do trono e tudo o que está ali à volta. Mas, em particular, em Apocalipse 4:8, diz assim... Era o último. Obrigada. E não descansam, fala dos seres viventes, não é dos animais, é seres viventes. E não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Já cantámos isto aqui. Eu gostava que pudéssemos ficar de pé, convido o grupo de louvor a subir e vamos juntar-nos aos seres viventes, vamos juntar-nos aos 24 anciãos que lemos que estava ali na sala do trono, vamos juntar-nos a todo o exército do céu e vamos entoar Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, que era e que é e que voltará. Mas ao mesmo tempo que fazemos isto, vamos buscar aquilo que precisamos ao trono da graça, à sua misericórdia. Vem e adora aquele que está sentado sobre o trono. Deus Pai Todo-Poderoso, Ele quer revelar-se a ti como Pai, Ele quer revelar-se a ti como amigo, Ele quer revelar-se a ti como a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte de tudo aquilo que tu necessitas. Então, vamos adorá-lo hoje com fé,
que Ele é galardoador daquele que o busca, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Vamos adorá-lo com fé. Ele sabe aquilo que nós necessitamos, portanto, vamos adorá-lo e vamos buscá-lo, sabendo que aquilo que nós necessitamos, Ele já tem para nos dar. E vamos receber com fé, vamos receber isso com fé, vamos mesmo dizer: Senhor, eu recebo hoje. Eu recebo a Tua graça, eu recebo a Tua cura, eu recebo o Teu perdão, eu recebo o Teu amor, eu recebo a Tua misericórdia. Senhor, eu recebo para mim, recebo para a minha família, recebo para os meus colegas, para o meu local de trabalho, recebo para a minha escola, recebo para os meus professores, recebo para os meus chefes, recebo para aqueles que estão à minha volta. Eu recebo, Senhor, que Tu possas criar à volta de cada um de nós uma atmosfera que quem quer que seja, que entre perto, ou que esteja perto dessa atmosfera, como num planeta, não é? Tudo aquilo que entra na atmosfera de um planeta é transformado. Então, que todos aqueles que cheguem perto de nós, chega assim, perto, por exemplo, da atmosfera do planeta Gisela, que ainda por cima é bonita. Obrigada. Quem chegue perto da atmosfera possa ser transformado. Que nós possamos fazer essa oração hoje. Não por nós, não por aquilo que nós somos. É muito pouco, não é? Para não dizer nada. Mas por causa de Deus em nós. Que essa atmosfera seja criada e que todos aqueles que entram em contacto connosco sejam transformados hoje. Faz assim, Jesus. Faz assim, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Amém.